O que realmente significa ser mulher? Por incontáveis gerações, a resposta pareceu desenhada pelos contornos de um conto de fadas. A mídia e a ficção muitas vezes nos oferecem um espelho onde a feminilidade é refletida como um ideal cintilante, a graça da princesa que aguarda sua salvação, a beleza que define um final feliz predestinado, ou mais recentemente, a guerreira inabalável que quebra todas as correntes. Uma visão que, por mais inspiradora à primeira vista, pode acidentalmente distorcer a verdadeira potência e a complexidade do espírito feminino, um modelo que o universo Disney tem moldado para milhões. Não faltam pessoas falando às jovens que a mulher deve ser perfeita, desejável, a heroína que conquista não apenas o amor, mas o mundo, que ser a princesa ideal ou a salvadora é a única jornada digna. Esses discursos, poderosos em sua onipresença, muitas vezes eclipsam a busca por uma feminilidade mais intrínseca, vulnerável e profundamente conectada à sua própria verdade e ao ritmo orgânico da sua existência. Uma abordagem que estúdios como Ghibli exploram com uma sabedoria quase esquecida, uma serenidade incompreendida. Ambas as perspectivas se esforçam para dar sentido aos seus mundos, e nenhuma delas está completamente certa ou errada. Mas afinal, quem capta a essência da feminilidade? E mais crucialmente, o que significa autenticamente ser mulher? Ao final deste vídeo, você não apenas enxergará a feminilidade sob uma luz completamente diferente, mas compreenderá como a perseguição da princesa perfeita ou da heroína inquebrável pode ser apenas um dos muitos importantes caminhos da jornada de uma mulher. Eu sou a Aurora. Eu sou a Flora. E você está em mais um vídeo do canal Visão em Tela. Talvez não seja impressionante dizer que a Disney ganha o prêmio em retratar a feminilidade da forma mais encantadora de todas. Sua franquia especial das princesas clássicas, mesmo que simbólicas, representam exatamente a resiliência, bondade e coragem moral que deve ter uma mulher madura. Porém, com o passar dos anos, o estúdio foi adotando narrativas que, apesar de continuar ensinando lições valiosas e aprofundar o desenvolvimento de seus protagonistas, acabou por superficializar ou encurvar o verdadeiro papel da mulher. Escolheu o próprio caminho. A princesa Ariel de A Pequena Sereia nos comunica sobre a busca do próprio destino e o anseio feminino por amar e ser amada. Apesar disso, sua falta de ponderação ao tomar decisões graves, deixar o mar, mudar de natureza e abandonar seus deveres da realeza, demonstram uma evidente falta de responsabilidade. Ainda que ela seja muito jovem e isso possa justificar sua imprudência, a história se limita no arquétipo da mulher carismática e impulsiva, que é encantadora, mas não mede a consequência dos seus atos. Autenticidade. Jasmine em Aladdin mostra uma feminilidade mais autônoma na firmeza de defender seus ideais mais profundos. Por anos, ela não se rende a pretendentes ricos que só poderia dar conforto material sem entender seu coração. No entanto, ainda que seja um dos casos raros da Disney, ela é uma jovem de 15 anos sensualizada desnecessariamente durante o filme, servindo ao estereótipo feminino da atração. Resiliência inspiradora. Rapunzel Enrolados é um lindo exemplo de equilíbrio e bondade, se mantendo otimista mesmo nos cenários mais abusadores. Sua transformação de menina insegura em mulher confiante ao longo da história é um espelho para o processo de desenvolvimento feminino. Mesmo assim, seu arco não é completamente orgânico. A mudança da situação de manipulação e isolamento emocional com Gothel até o feliz retorno para sua família parecem surpreendentemente fluidos, sem preocupação sólida em demonstrar os meios pelo qual ela foi capaz de vencer seus dilemas internos e amadurecer. Superação de traumas. Elsa em Frozen é um ícone da força feminina capaz de enfrentar medos e buscar o autodomínio, nos mostrando também como o amor se revela a chave para resolver conflitos e fortalecer relacionamentos. Ela desde pequena se esforça para ser perfeita e se sacrificar por quem ama. Porém, embora Elsa atinja o domínio físico de seus poderes, sua maturação emocional é superficial, se traduzindo em atitudes irrefletidas e com nuances de egoísmo. Ela carece de um processo genuíno de autoconhecimento, reparação dos seus graves erros do passado, que infligiu tanto ao povo como à sua própria irmã, e aprendizado contínuo. Existem alguns exemplos renascentistas que, de fato, equilibram com maestria todos os ângulos do espírito feminino,
Bela, por exemplo, é meiga sem deixar de ser inteligente e firme. Mulan é valente sem perder a delicadeza e sensibilidade. E Tiana, ainda que trabalhadora, é capaz de amar. O problema da feminilidade da Disney muitas vezes não está exatamente na falta de virtudes, mas nos ângulos pelos quais escolhe traçar suas histórias. A feminilidade das princesas da Disney, mesmo que inspiradora, apresenta alguns anseios problemáticos. Excepcionalismo. Mesmo nos enredos mais bem escritos da Disney, o estúdio frequentemente trata o feminino sob a lógica do espetáculo. A escolhida, a princesa, o dom grandioso, a canção arrebatadora, recaindo sempre na lógica de maniqueísmos ou grandes destinos. Empoderamento. Nos últimos anos, a Disney tem focado em construir personagens femininas que sejam independentes e ambiciosas, até mesmo evitando o romance como parte da narrativa, de forma a reforçar esse caráter. Porém, amar alguém não diminui uma personagem feminina, desde que isso não apague sua identidade. Além disso, doçura e simplicidade não são traços que tornam uma mulher menos importante. Foco no heroísmo. Antes, a trama de suas princesas se centrava em histórias simples, emocionais e centradas em conflitos pessoais identificáveis. Porém, agora a Disney passou a priorizar narrativas de salvar o mundo, tratando isso como sinônimo de capacitação feminina. Mas é necessário reconhecer que não há nada de errado em histórias menores, íntimas e humanas. E o brilho da mulher também está na valorização da personalidade, da vulnerabilidade e do coração, e não apenas na grandiosidade. No estúdio Ghibli, a feminilidade se revela de um jeito totalmente diferente, fugindo das fórmulas que vemos na Disney ou em outras histórias. Não são figuras que anseiam por uma solução externa, mas almas gentis que encontram no próprio coração a bússola para seus caminhos. Sendo íntegras, responsáveis e autênticas, as narrativas mostram uma nova forma de ver as virtudes femininas, sem exageros, mas da grandeza de um ato ou na profundidade de uma postura genuína. Princesa Mononoke. San representa valores e virtudes profundamente femininos, embora muitas vezes em uma roupagem pouco convencional. A integridade é o seu pilar, vivendo em total alinhamento com a sua identidade e seus princípios, sem duplicidade. As ações e decisões de San são guiadas por uma intuição aguçada e um instinto protetor maternal, não apenas com seus irmãos lobos, mas estendindo a totalidade da floresta. Ela reconhece a complexidade do mundo e a existência de nuances, mas mantém suas fronteiras e sua identidade intactas. Ela é uma protagonista, uma figura pela qual o público torce, mas ela não é uma heroína no sentido tradicional. Ghibli não suaviza suas arestas, ao invés disso, convida o espectador a compreender a fonte de sua fúria, justificando suas ações dentro do seu contexto, mesmo que moralmente questionáveis por padrões humanos. O que o estúdio Ghibli nos revela através de San é uma essência feminina que começou reativa e cheia de inseguranças, mas que conquistou virtudes feminis que não mudaram suas verdades internas. O serviço de entregas da Kiki. A psicologia de Kiki é um retrato sensível dos desafios emocionais e mentais das transições da infância feminina para a vida adulta de uma mulher. Kiki é dotada de uma sensibilidade emocional profunda, e a responsabilidade é o seu valor central. Além disso, é uma personagem que representa a virtude da autenticidade. Ela não é uma bruxa poderosa no sentido tradicional, mas sua magia reside em sua simplicidade, bondade e determinação. Seu dom de voar é seu talento mágico, a base de sua identidade como bruxa. No entanto, a perda temporária desse poder revela uma fraqueza, sua dependência excessiva de sua magia para definir seu valor. Porém, a narrativa e o arco da sua personalidade conseguem fazer com que ela supere essa crise que não vem de um momento mágico externo, mas de um ato de amor e coragem desinteressado, tornando-a mais real. O Castelo Animado. À primeira vista, Sophie é apresentada como uma jovem recatada, dedicada à loja de chapéus da família. No entanto, a maldição da bruxa das Terras Desoladas é a ignição para uma transformação comportamental radical e, de certa forma, irônica. Longe de querer destacar uma feminilidade apenas como um rosto bonito, em grande parte do filme acompanhamos Sophie como uma velha feia e enrugada. Isso não aniquila, e sim, paradoxalmente, a fortalece. Ela não pode mais se esconder ou se preocupar com a beleza exterior,
pois essa já lhe foi tirada. Isso obriga a buscar e a encontrar seu valor em suas ações, sua inteligência e sua bondade intrínseca. Sophie é um arquétipo feminino que foge dos padrões, e sua virtude mais potente é a resiliência. Ela se adapta a qualquer situação, de costureira a faxineira, de avó a salvadora, e não desiste nunca. Chihiro. Inicialmente, Chihiro exibe uma timidez e dependência pronunciadas. Ela é vista como uma criança um tanto mimada, que se agarra aos pais, reclama da nova cidade e da casa e sente medo do desconhecido. Uma característica psicológica feminina marcante é a sua resiliência e adaptabilidade. Apesar do medo que quase a come por dentro, Chihiro tem uma capacidade notável de se recompor e se adaptar a situações extremas. Ela não se entrega ao desespero, mas busca ativamente soluções. Chihiro também possui uma intuição e um forte compasso moral. Em um mundo cheio de ilusões e disfarces, ela tem uma capacidade inata de discernir o bem do mal, a verdade da mentira, o que revela sua pureza de alma e coração. No universo Ghibli, a feminilidade não anseia por tronos ou encantamentos, mas pela terra debaixo de seus pés e o céu em sua alma. É uma força que desdenha a superficialidade dos contos prontos, forjando a mulher não como um ideal a ser admirado, mas como uma verdade a ser vivida. Suas virtudes não são adornos, mas cicatrizes de batalhas silenciosas, a coragem de ser gentil em mundo áspero, a resiliência de um espírito que se dobra, mas não quebra, a intuição que guia em meio ao caos e a compaixão que reconecta o desfeito. A essência da feminilidade em Ghibli reside na capacidade de acolher o imperfeito, de cuidar sem exigir, de proteger o que é vulnerável, e ao fazê-lo, ela revela a beleza inquebrantável de uma alma que se descobre e se oferece ao mundo sem a necessidade de permissão, ou de um final glorioso, apenas a verdade de seu próprio coração pulsando com vida. Ao analisar todas essas personagens com diferentes facetas, problemas e personalidades, agora podemos finalmente concluir: qual representação da feminilidade é a mais adequada, afinal de contas? Nos dois estúdios, encontramos as pequenas e grandes expressões de ser mulher. Enquanto a Disney pode nos ter mostrado o quão longe uma mulher pode ir, a Ghibli nos ensinou o quão perto ela pode ficar. Personagens que tenham sonhos grandiosos, se apaixonem intensamente e realizem atos admiráveis são exemplos que nutrem o anseio por amor e a força do coração feminino. Por isso, Ariel, Rapunzel e Elsa são figurações centrais de atributos como esses. Ainda assim, devemos ir mais longe. A ilustração da feminilidade precisa ir além do amor e heroísmo. As mulheres devem ser multidimensionais, profundas e não se esquecerem do princípio fundamental que rege sua natureza, um coração ávido por sentimentos nobres. Uma mulher completa deve ser capaz tanto de suportar o mundo exterior, quanto de harmonizar tudo o que há ao seu interior. E é por isso que o estúdio Ghibli nos dá personagens femininas que transcendem as barreiras da materialidade, como San, Sophie e Kiki. No final, o que os dois estúdios querem comunicar é que a verdadeira feminilidade é cuidar, ter valores inegociáveis e, claro, se doar de múltiplas formas pelas pessoas amadas, mesmo que isso exija grande abnegação de si mesma, seja no heroísmo ou na simplicidade do dia a dia. As mulheres da Disney e da Ghibli figuram que a mulher ideal é aquela que é capaz de dominar não o mundo inteiro, mas o próprio coração. E talvez essa fosse a verdade que sempre esteve diante de nós, que as mulheres devem ser capazes de zelar tanto dos outros quanto de si mesmas, ser belas por dentro e por fora, salvar o mundo tanto quanto a sua própria alma. A feminilidade é, acima de tudo, um caráter humano bem formado.